eu sempre falo para vocês que eu gosto muito de embasar, né, o que eu tento traduzir em palavras, e muitas vezes eu acho que eu nem consigo, porque é muito mais um sentimento do que um pensamento, sabe? Eu encontrei um texto que se chama A Morte é o Outro Lado do Ego. E eu achei muito interessante, porque resume, assim, um pouco, de uma maneira mais clara, talvez, o que eu quero compartilhar com vocês. E esse texto diz assim: qual é a sua atitude em relação à morte? Um místico que estava sendo conduzido à forca viu uma grande multidão correndo na frente dele. Não tenham tanta pressa, disse-lhes ele. Eu posso lhes garantir que nada vai acontecer sem mim. Essa é a minha única atitude em relação à morte. Ela é a maior piada que existe. A morte nunca aconteceu. Ela não pode acontecer pela própria natureza das coisas, porque a vida é eterna. A vida não pode terminar. Ela não é uma coisa, é um processo. Não é algo que começa e termina. Não tem início nem fim. Você sempre esteve aqui em diferentes formas e sempre estará aqui em diferentes formas. Ou, finalmente, sem forma. É assim que um Buda vive na existência. Ele se torna sem forma. Ele desaparece totalmente da forma densa. A morte não existe. Ela é uma mentira, mas parece muito real. Apenas parece muito real, mas não é. Parece assim porque você acredita demais em sua existência separada. O fato de acreditar que você está separado da existência é que proporciona realidade à morte. Abandone essa ideia de estar separado da existência e a morte desaparece. Se eu sou um com a existência, como eu posso morrer? A existência estava aí antes de mim e estará aí depois de mim. Sou apenas uma onda no oceano e a onda vem e vai. O oceano permanece, o oceano sobrevive. Sim, você não estará aí. Como você é, não, você não estará aí. Essa forma vai desaparecer. Mas aquele que habita essa forma vai continuar habitando, quer em outras formas ou, finalmente, na ausência da forma. Comece a sentir um com a existência, porque essa é a realidade. Por isso, minha reiterada insistência em deixar desaparecer a distinção entre o observador e o observado, o máximo de vezes durante o dia. Encontre alguns momentos, sempre que puder encontrar, onde puder encontrar, e simplesmente deixe desaparecer essa distinção e diferença entre o observador e o observado. Torne-se a árvore que você está olhando, torne-se a nuvem para a qual você está olhando, e lentamente, muito lentamente, você começará a rir da morte. Essa é a minha atitude em relação à morte, uma risada. Deixe que o riso seja a sua atitude em relação à morte. Essa é uma mentira cósmica criada pelo próprio homem, criada pelo ego, pela consciência de si. Por isso, na natureza, nenhum outro animal, pássaro, árvore tem medo da morte. Só o homem. E ele transforma em um tremendo medo. Passa toda a vida com medo. A morte está cada vez mais próxima. E por causa da morte, ele não consegue se permitir viver plenamente. Como você pode viver se sente tanto medo? A vida só é possível sem medo. A vida só é possível com amor, não com medo. E a morte cria o medo. E quem é o culpado? Deus não criou a morte. Ela é uma invenção do próprio homem. Crie o ego e você terá criado o outro lado dele, a morte. Esse texto é do Osho em um livro chamado A Jornada de Ser Humano. E por mais que talvez ele possa ser pesado, eu diria que ele traz uma realidade, uma visão que muitas vezes a gente não se questiona. Que muitas vezes a gente vai só deixando a vida nos levar sem
e se atentando aos sinais que a vida vai trazendo, aos convites que a vida vai fazendo quando bate na nossa porta e nos convida a viver, e nos convida a olhar as coisas de uma nova maneira, de um novo jeito. Então, comece a sentir um com a existência. A morte só existe porque a gente vê tudo como com separação, né? Eu e o outro, eu e o mundo, eu e o céu. Quando você olhar para o céu, entenda que você faz parte disso. Existe uma conexão entre você e toda a existência que está ao seu redor. E quando você entende ser um, a morte desaparece. E só quando a gente para de viver com esse medo é que a gente pode viver plenamente. Então viva plenamente cada dia. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você de fato entender que a gente pode escolher viver com base no amor ou com base no medo. Quando a gente está vivendo com base no medo, a gente está sendo controlado pelo ego. E quando a gente está vivendo com base no amor, a gente está se permitindo fluir, né, com o ser, que é eterno. Então, eu espero que essas palavras, talvez essa visão, possa te ajudar no seu processo, na sua vida, né, nas coisas que você... nas dores que você enfrenta. Cada um de nós enfrentamos tantas dores, tantas perdas, tantas coisas que só a gente sabe onde de fato dói. Mas eu vejo que cada vez que a vida nos coloca nessa provação, que a vida nos coloca nessa situação de reflexão, muitas vezes, nós estamos sendo convidados a fazer alguma coisa de diferente, a mudar, às vezes uma visão, às vezes um pensamento, às vezes a maneira como a gente se expressa com o outro e com o mundo. Existem tantas coisas que podem ser mudadas e cada um que sabe o que é que de fato lá dentro pede por essa mudança. Mas se isso te trouxe uma reflexão, se a morte de alguém que você está vendo, que você está experienciando, seja alguém da sua família ou não, por exemplo, a tragédia que aconteceu na sexta-feira, coloque essa reflexão a seu favor, né? Coloque essa reflexão a um convite mesmo para que você viva cada dia. E eu vejo que é assim que a gente vai se transformando.